Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema, um estudo devocional, uma reflexão para aqueles que querem aprender mais de Deus, para aqueles que querem ser líderes eficazes, para aqueles que realmente querem ser cheios da graça e da glória de Deus. Nós vamos falar sobre o seguinte tema, prioridade à família. Prioridade à família, esse é o tema do dia de hoje. E nós vamos falar sobre o alicerce de Deus para a sua vida, o alicerce de Deus para a sua liderança. É, sem dúvida, a sua família. Por isso, dê prioridade à família, ok? Qual é o valor fundamental dentro daquilo que nós estamos abordando? Primeiro, Deus procura homens e mulheres que estejam convencidos de que a família é a pedra fundamental de Deus para a sociedade e que façam de suas famílias a sua prioridade máxima no desenvolvimento também de outros líderes, de outras pessoas. Quais são os objetivos daquilo que nós vamos falar hoje? Primeiro, entender a importância da prioridade, de dar prioridade à família, para que a nossa liderança seja bem sucedida de verdade. Hoje, infelizmente, muitos líderes acabam subindo, acabam sendo usados poderosamente por Deus, mas por não estruturarem a sua vida familiar, não priorizarem a sua família, acabam caindo em escândalos terríveis, em coisas horrendas, em situações delicadíssimas que têm afetado o testemunho de Jesus. Muitos sobem no reino de Deus, mas por não investirem na família, não têm uma liderança bem sucedida, consolidada, não terminam bem a jornada e a carreira da vida cristã. Então, outro objetivo é identificar e aplicar os princípios bíblicos para o desenvolvimento de relações familiares fortes. Deus quer estabelecer uma família forte através de você. Terceiro lugar, desafiar o líder, desafiar você, caro ouvinte, a priorizar a família na sua vida e que você sirva de modelo de uma família saudável para também outros cristãos. Família saudável, família como prioridade, é o desafio para nós hoje, à luz da palavra de Deus. Como introdução, nós vamos falar um pouquinho sobre esse desafio de priorizar a família. Primeiro, nós precisamos entender que a unidade familiar é a base para todas as culturas, para todas as etnias. Ela constitui a raiz de toda a sociedade humana. A família é uma ideia de Deus. E a família, o casamento, o lar, é a célula máter da sociedade, a célula mãe. De Gênesis a Malaquias, de Mateus a Apocalipse, Deus utiliza imagens ligadas à família para descrever a sua relação, a relação de Deus com a humanidade. E essa realidade, porém, é que muitos desafios em relação a essa instituição ímpia existem hoje, no dia de hoje. Forças negativas, poderes destruidores, ameaçam enfraquecer e destruir as estruturas familiares em todas as sociedades humanas. Nas sociedades modernas, por exemplo, a taxa de divórcio é alta e cada vez mais crescente. Relações familiares são quebradas, que resultam, e isso acaba, às vezes, até gerando, não estou dizendo que em todos os casos, mas em muitos casos acabam gerando filhos problemáticos. Líderes cristãos não são poupados também desses efeitos, dessa mudança no cenário familiar a nível mundial. Lares cristãos são muitas vezes um oásis de bênção, mas também, se nós não investirmos, não cuidarmos como deveria ser feito, podem ser um lugar de muitas lutas, de muita dor, de muitos rompimentos e situações extremamente delicadas, ok? Então pensa um pouquinho disso. Quais são as forças positivas e negativas que afetam a família brasileira hoje em dia? Pensa um pouquinho nisso, faça uma listinha das forças positivas e das forças negativas que afetam a família brasileira hoje. Como é que essas forças afetam a sua família, especialmente você que talvez exerça uma liderança cristã? Segunda coisa que nós gostaríamos de mencionar é a perspectiva de Deus sobre a família. Todo líder cristão, todo verdadeiro cristão precisa sentir o coração de Deus com relação à família. Um texto-chave que nós utilizamos aqui é Mateus 22, de 36 a 40. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 22, de 36 a 40. Mestre, qual é o grande mandamento na lei?
E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, seu próximo, mais próximo, é a sua própria família. E a partir dela, o seu ministério se estende até os confins da terra. Para cumprir a sua vocação de liderança, a sua vocação em Deus, o seu chamado, a sua família precisa ser vista como o seu primeiro lugar de serviço. O seu primeiro ministério é a sua família. Então, pense um pouquinho disso. A minha família hoje é um presente de Deus na minha vida. Segundo, é um ministério de Deus na minha vida. Terceiro, é uma responsabilidade de Deus, ou são todas essas alternativas que nós estamos falando? A palavra afirma que a sua família é um presente de Deus. Ao mesmo tempo, é o seu primeiro lugar de ministério. E também é uma responsabilidade que Deus lhe confiou. Ou seja, Deus confiou a você o cuidado da sua família. E claro, aquilo que for impossível, sobrenatural, aquilo que é impossível para nós, Deus assim o fará, ok? Mas o que é possível, cabe a nós fazermos. É sua responsabilidade cuidar da sua família. A família é seu primeiro ministério e a família é um presente de Deus. Como é que é essa relação entre a prioridade com a família e a liderança bíblica? Em 1 Timóteo 3, de 1 a 13, Paulo nos dá dicas, dá dicas ao seu discípulo na fé, Timóteo, de duas listas de pré-requisitos para a liderança dentro da igreja. Paulo está mais interessado nos traços de caráter, nas qualidades pessoais, do que nas habilidades que cada líder poderia possuir. Vários desses requisitos estão relacionados com a vida familiar. E eles qualificam um homem ou uma mulher de Deus para liderar na sua igreja. Então preste atenção, você que é líder, veja se você se encaixa dentro desse perfil. Você que deseja liderança, que quer ser usado por Deus, que quer ser usado num chamado, numa vocação, numa missão, num sonho, num projeto de Deus, preste muito atenção naquilo que nós vamos falar. Por exemplo, traços de caráter relacionados à família. Primeiro traço: bom provedor e gestor da família. Bom provedor e gestor da família. O líder deve cuidar da sua família corretamente e prover uma boa liderança em casa. Quem não lidera bem a sua casa não vai ser um bom líder na igreja do Senhor. 1 Timóteo 3, de 4, versículo 4 e versículo 12. A casa, que na palavra grega é oikos, na escritura sagrada, nos originais gregos, refere-se a mais do que apenas a família. A palavra incluía servos, agregados e até mesmo visitantes. Segunda característica, segundo traço de caráter relacionado à família: deve ser amoroso e gentil. Ou seja, o líder deve cuidar da sua família com amor, com respeito, com domínio próprio, para que o seu lar seja um lugar de paz. 1 Timóteo 3, de 2 a 3, fala sobre isso, sobre o líder ser amoroso, sobre o líder ser gentil, tratar com amor, respeito e domínio próprio a sua família, para que lá seja um lugar de paz. Outra coisa, traços de caráter relacionados à vida conjugal. Primeiro, o líder deve ser monogâmico, ou seja, o líder cristão, bispo, bispa, pastor, presbítero, diácono, diaconisa, deve ser casado com apenas um cônjuge. 1 Timóteo 3, versículos 2 e versículo 12. Esse era um requisito importante, porque no contexto do Novo Testamento, em alguns lugares do mundo hoje, em alguns países, em algumas nações, a poligamia era socialmente aceita. O que é a poligamia? É a pessoa poder se casar com várias esposas ou vários maridos. É o que a gente chama de poligamia dentro da sociologia, antropologia cultural e assim vai. Hoje, graças a Deus, a monogamia se relaciona à fidelidade e ao cônjuge, ou seja fiel ao seu cônjuge, ao seu esposo ou à sua esposa, e a um relacionamento também conjugal estável. Fala também de um relacionamento conjugal estável, ou seja,
primeiro traço de caráter relacionado à vida conjugal é que o casamento, o líder tem um casamento monogâmico. Segundo traço de caráter relacionado à vida conjugal, que o cônjuge seja piedoso. No versículo 11, Paulo faz a exigência difícil de que o cônjuge do líder também deve ter algumas qualidades fundamentais. Sem elas, a liderança do líder pode ser seriamente comprometida, né? Às vezes o pastor ali é um homem tremendo, usado, cheio de dom, mas a esposa é destrambelhada, é maldizente, faz um monte de coisa errada, dá mau testemunho, escandaliza, não serve para liderança, porque o seu cônjuge não é piedoso. Então o que significa um cônjuge piedoso? Significa alguém que não é maldizente, do grego diabolos, olha a palavra, diabolos, maldizente, que falsamente fica acusando os outros, fofocando, falando mal da vida das pessoas. Segunda característica com relação ao cônjuge piedoso, que possui domínio próprio, que tem self-control, controle de si mesmo, possui domínio próprio, temperança, equilíbrio, essa qualidade tão importante da vida piedosa, de uma vida realmente comprometida com Deus, de uma liderança saudável. Terceiro, que sejam fiéis, que sejam confiáveis. Ou seja, o cônjuge do líder, né, o esposo, a esposa, daquele que está liderando espiritualmente, precisa ser fiel, precisa ser leal, precisa ser confiável, tanto ao seu marido, à sua mulher, ou então, e também leal às pessoas que estão ao seu redor, à sua família, à sua igreja. Então, a responsabilidade de ter um cônjuge piedoso está sim sobre os ombros do líder. E ele é responsável pela criação de um ambiente familiar em que isso possa acontecer de maneira natural, ok? Naturalmente possa acontecer esses traços de caráter relacionados à vida conjugal. Primeiro, monogamia no casamento. Segundo, um cônjuge piedoso. Terceiro traço de caráter relacionado agora aos filhos, ou seja, a liderança do líder, da líder no lar. Fica claro pelas palavras de Paulo que o líder cristão deve ser um líder para os seus filhos, totalmente comprometido com o desenvolvimento e com a educação dos mesmos. A Bíblia diz que os filhos precisam ser obedientes, está lá em 1 Timóteo 3, versículo 4, versículo 12. A obediência é o reconhecimento da autoridade dada por Deus aos pais no lar. Ela não pode ser imposta, mas é o resultado de um amor sincero, de um coração, uma liderança servil, de uma liderança paternal, maternal, pelo exemplo. Segundo, que os filhos sejam respeitosos. 1 Timóteo 3, versículo 4, você pode ler aí na sua casa. A obediência deve fluir por respeito aos pais. Ou seja, filhos que desrespeitem seus pais na frente da congregação, na frente da igreja, sejam filhos desobedientes, filhos desrespeitosos, infelizmente isso afeta a liderança no lar, afeta a liderança do líder dentro da igreja, da comunidade cristã, afeta tudo. Então, como é que você se avaliaria com relação a esses padrões bíblicos de liderança na carta de Paulo a Timóteo? Pensa um pouquinho nisso. Será que você tem essas 6 características que nós falamos hoje? Traços relacionados à família, que seja bom provedor, gestor da família. Segundo, que seja amoroso e gentil, que a sua casa seja um lugar de paz. Terceiro, que tenha um casamento monogâmico, ou seja, um relacionamento conjugal estável e fidelidade ao cônjuge. Quarto, que o seu cônjuge seja piedoso, ou seja, que não seja maldizente, que possua domínio próprio, que seja fiel, leal e confiável. E quinto, a liderança no lar. Seus filhos sejam obedientes, seus filhos sejam respeitosos. Agora então, traços relacionados à liderança com os seus filhos. Então nós vemos aqui que realmente são características fundamentais dentro do lar, dentro das famílias, para que tenhamos uma liderança sólida, uma liderança pujante, uma liderança eficaz e uma liderança realmente que cresce e floresce no Senhor. Pensa sobre isso, que Deus te abençoe, que Deus estabeleça esses traços na sua vida, na sua casa, na sua família. E lembre-se, priorize a sua família. Seu primeiro ministério é a família é responsabilidade sua diante de Deus, e a família é um presente de Deus para cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que Deus te capacite a estabelecer famílias saudáveis, abençoadas à luz da palavra de Deus.
Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.